Tudo bem com vocês, meus irmãos e amigos? Pastor Hermes chegando com mais um estudo. Será sobre o livro dos livros, a Bíblia. Deus se revela pela palavra escrita, dizendo como tudo veio à existência. É o livro mais antigo da Terra. Cada escritor foi inspirado com mensagens cristocêntricas, contendo o princípio e o fim, e orientações para vencer o maligno. O estudo será postado no YouTube, Instagram e no Facebook, Store e Reels. Se possível, compartilhe para alcançar outras pessoas. Se está sendo edificado com os estudos, inscreva-se no canal. E o tema de hoje será: a Bíblia registra o passado, presente e o futuro da criação. Vou fazer uma oração. Senhor, nosso Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, mais uma vez, Senhor, agradeço por estar usando esta rede social para levar a Tua palavra, Senhor, aos nossos irmãos e amigos ouvintes. Peço, Senhor, que eles possam entender e compreender. Que o Espírito Santo que me deu esse conhecimento para, Senhor, preparar este estudo, venha também preparar os seus corações e os seus entendimentos para compreenderem. Assim oro em nome do Senhor Jesus. Muito bem, meus irmãos, e a leitura que temos aqui como base do nosso ensino será Gênesis capítulo 1, versículo 1, que nos diz assim: no princípio criou os céus e a terra. Isso já é o passado. Agora, Mateus 24, 35, o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Isto é presente. Apocalipse 21, 21. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Esse é o futuro. É a base do nosso tema, que é a Bíblia registra passado, presente e futuro. Temos como introdução um assunto importantíssimo aqui para você compreender. Como seria contado a existência do universo e da criação se não houvesse a Bíblia? Você imaginou se não houvesse a Bíblia? Que seria da história da humanidade? Muitas narrativas seriam aceitas. Uma delas é a evolução das espécies pelo inglês naturalista e cientista Charles Darwin, no ano de 1859, ou uma explosão no espaço com o Big Bang, pela teoria do cosmólogo belga Padre Georges Lemaitre, no ano de 1927, e sendo reconhecido até pelo Papa da época, parece que foi Pio XII, em 1964, sendo reconhecida essa ideologia dele. Ele não contradizeu aqui a forma da Bíblia, o padre Georges Lemaitre, mas ele fez uma comparação de Gênesis capítulo 1, versículo 1, como veio a ser essa explosão. Mas aqui nós temos duas linhas de pensamento. O cientista Charles Darwin, segundo a informação, ele tem uma linhagem judaica e provavelmente tenha reconhecido a sua interpretação do universo, e me parece que ele, segundo a informação, que ele se tornou um cristão nos finais da sua vida. Mas isso aí são teorias. O assunto nosso é a leitura do livro sagrado, que nos diz assim: dentro de um assunto, o Espírito Santo nos revela esse estudo, dizendo: a Bíblia é um livro singular e espiritual. Não consta direitos autorais do escritor. Nenhum homem seria capaz de escrever essas palavras se não fossem inspirados. Cada um escreveu na sua época e não há contradições nas suas escritas. Veja que a Bíblia Sagrada não tem direitos autorais do escritor, porque o Senhor Deus inspirou os homens
para escreverem. Nós vamos falar já já sobre esses homens. E só tem direitos autorais quem está produzindo nas gráficas sobre a tradução do grego, do hebraico, até do aramaico, né? Língua romana, para a nossa compreensão. Mas dizer que a Bíblia tem direitos autorais do seu autor, não tem, porque o autor foi Deus. Ok? Deu para entender? Porque isso aí, em 2 Timóteo capítulo 3, versículo 16, nos fala assim, ó, toda a escritura divinamente inspirada, o que é inspirar, soprada por Deus, é como uma compreensão, é como uma câmara dentro de um pneu que leva o ar para o pneu ficar com suas libras necessárias. Então o ar entrou na câmara. Então inspirado significa entrou o ar, entrou o espírito dos homens, nos profetas, aí, o que eu vou dizer para vocês já já, e é proveitosa para ensinar, para redarguir. O redarguir aqui é responder. A Bíblia responde tudo, passado, presente e futuro. E para corrigir e para instruir em justiça. É um livro para todas as classes sociais. Nos seus escritos consta que antes de Deus criar o mundo, ele sabia o que iria acontecer com sua criação. Eu já tenho um estudo postado aí sobre esse assunto, eu não me lembro o tema, que Deus, antes de criar o mundo, ele sabia o que iria acontecer. Aí alguém pergunta, mas se Deus sabia, por que ele criou? Porque Deus, nos seus planos, ele não tem a preocupação, vamos dizer, não como uma mente humana, uma preocupação de fazer o que ele vai fazer, vai se perder, não. Ele fez sabendo que iria voltar a ele novamente com mais respeito e obediência. Porque Satanás sabia que Deus estava criando o mundo e possuiu a serpente para entrar no mundo criativo de Deus através de Adão e Eva, que é o período da consciência. Então Satanás não podia entrar naquela esfera, mas ele então usou um animal como fosse um corpo que ele usou para que já estava ali no Éden. Ele não podia entrar. Ok? Então, em Gênesis capítulo 2, versículo 9, nos fala assim, ó, e o Senhor Deus fez brotar no céu, na terra, toda árvore agradável à vista, e boa para a comida, a árvore da vida no meio do jardim e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Ora, por isso que eu disse, dentro de uma revelação que o Espírito Santo nos dá, que Deus sabia que o homem ia cair. Por isso que ele já criou essas árvores, dando uma condição de escolha para o homem. Infelizmente, Adão e Eva não escolheram corretamente e hoje nós estamos aí. Mas ainda pela misericórdia de Deus, tendo planos de salvação. Tá. Em João capítulo 17, versículo 5, e agora glorifica-me tu, ó Pai, junto de ti, com aquela glória que tinha contigo antes que o mundo existisse. Então você percebeu que Deus fez um mundo, toda a criação, o universo, e o Senhor Jesus estava lá, antes da criação do mundo. João capítulo 5, versículo 39, nos fala assim, ó, examinais as Escrituras, porque vós cuidais ter nela a vida eterna, e são elas que de mim testificam. Escritura, tem que examinar, tem que ler. Se não tem compreensão da sua própria existência, ou da própria existência do mundo, se não conhecer a Bíblia. Por isso que eu disse, se não tivesse a Bíblia, o que seria da história da humanidade? Como seria contada? Não é? Quero aqui passar para vocês, Deus usou 32 homens para escrever os 39 livros do Velho Testamento, que nos diz, esses 39 livros, como
a Bíblia dos protestantes, vamos dizer assim, porque a Bíblia católica ela contém mais 74 livros, uma coisa assim, 72, tá? Que não são livros canonizados, esses são livros canônicos inspirados, tá? Livros que, segundo os especialistas, né, da teologia, deu mais ênfase, vamos dizer assim, a esses 39 versículos, como versículos sendo os CUP, como livros sendo inspirados. Agora, Deus usou no Velho Testamento legislador como Moisés, né? Generais como Josué, profetas, juízes, sacerdotes, rei, levita, escriba, cantor, até boiadeiro, que foi Amós, e governador e salmista, porque Amós cuidava de ovelhas, né? Mas cuidava de gado. Deus usou para se escrever o Velho Testamento. Agora, no Novo Testamento, Deus usou de 8 a 9 homens. Por que 8 a 9? Porque no livro de Hebreus não consta ainda um escritor. Uns dizem que foi Paulo, outros falam que foi Apolo. Está aí. Portanto, é que foi escrito. De 8 a 9 para escrever os 29 livros do Novo Testamento. Foram apóstolo, evangelista, médico, como Lucas, não é? Pescador, foi aí Pedro, Tiago, não é? E João. Usou teólogo como o apóstolo Paulo, um grande teólogo da época do Velho Testamento, integrando-se no período já do Novo Testamento, não é? Usou missionários, homens que fizeram missões ali, temos vários, não é? E 2 irmãos de Jesus, que foram Tiago e Judas. Lá no finalzinho, perto do Apocalipse, eles escreveram. Esses missionários falam de pessoas como Marcos, o evangelista, fala como... Me fuge a memória agora, aquele que acompanhou Paulo, a Barnabé, tá? Mas, aqui um relato para vocês. Vamos lá, esse estudo poderá dar um pouquinho de extensão aí, tá? Mas é importantíssimo você acompanhá-lo. A imprensa tipográfica foi inventada por John Gutenberg por volta do ano de 1940. 1440, em Mainz, Alemanha, e a sua primeira obra monumental foi a Bíblia, impressa em 1452, demorou quase 3 anos, a 1455 anos, ali pelo século XV já, quando houve ali a reforma, Martinho Lutero teve aquele despertamento espiritual. A data comemorativa no Brasil no Dia da Bíblia é no segundo domingo do mês de dezembro, tá? Agora, a Bíblia foi muito perseguida em termos de homens que não queriam que ela chegasse a muitos corações, a muitas mãos, a muitos leitores. E houve uma inquisição no século XV, que inquisição fala tribunal criado pela Igreja Católica. Na Europa, isso aqui vamos falar na Espanha, principalmente, para prender e tirar de circulação a Bíblia protestante. E ali já estava a redação já de Martinho Lutero. E até exemplares católicos foram tirados de circulação. Veja só, nessa Inquisição Católica. Por quê? Até a Bíblia, na época católica, foi queimada, vamos dizer assim, foi tirada de circulação. Satanás já fez de tudo para proibir a leitura do Sagrado Livro. Em alguns países, como regimes comunistas e islâmicos,
não permite ensino cristão, o Evangelho é um livro preservado por Deus. Perseguição, a Bíblia teve muitos períodos aí, tá? A Inquisição Espanhola foi 1478 a 1834. Foi a que mais queimou as Bíblias. A Inquisição Espanhola proibiu todas as versões da Bíblia em línguas de regiões, né, que se mimeografavam ela, mesmo as católicas, como eu disse para vocês. Com base na ideia de que apenas os clero poderia interpretar a Escritura, que é o clero, era o poder papal, o poder romano, do cristianismo, que se apossou. Eles não queriam que pessoas leigas, né, lessem a Bíblia. Era só as pessoas, sacerdotes da Igreja Católica. Traduções sem autorização eram vistas como um ataque à autoridade papal. A Igreja Católica temia que o acesso irrestrito da Bíblia levasse a interpretações errôneas e a proliferação de heresias. Ela não queria que o povo lesse a Bíblia na época, para que o povo não fosse aí conhecedor da verdade, não heresias. Eles alegavam isso porque não tinha espiritualidade. Mas vamos lá. Muitos leitores não entendem a sua mensagem porque é espiritual. E além, como um livro literal. Por que as pessoas não têm vontade de ler a Bíblia? Porque ela é espiritual. E quem vai ler com sentido natural, sentido humano. Porque Paulo fala aqui em 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, ora, o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque lhe parece loucura e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Aí, por que muitos não querem ler a Bíblia? Porque não tem um novo nascimento de vida espiritual para conhecer essas sagradas letras, não tem interesse. E além do interesse, é um bloqueio satânico para as pessoas não tocarem nesse livro. Tudo que está escrito na Bíblia está se cumprindo. Deus avisou sobre o que iria acontecer para que ninguém fosse pego de surpresa. Não ler a Bíblia é negligenciar o amor de Deus. Tem que se esforçar. Tem que se esforçar. Vou dizer já algo para vocês interessante que eu vou dizer para vocês já. Deixa eu ler esse versículo aqui, Romanos 15, versículo 4, porque tudo o que antes foi escrito para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e consolação das Escrituras tenhamos a esperança. Tudo que foi escrito, irmãos, foi para o nosso ensino, independente de religião, de credo. E até Amós capítulo 3, versículo 7, já no Velho Testamento, Amós, que eu disse para vocês que foi o boiadeiro, né? Que escreveu, que era um homem usado por Deus, profeta. Amós 3,7 fala assim, certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Deus não quer que ninguém se perca, mas que todos venham ao conhecimento da verdade. Agora, olha esse texto que eu vou dizer para vocês. Alguns acham que para ler a Bíblia tem que ser seguidor de alguma religião. Não tem fundamento nenhum essa ideia. Para você ler a Bíblia, você tem que ser um católico praticante, um cristão, um evangélico, um protestante, ou um espírita. Já tem que pertencer a alguma religião para ler a Bíblia. Não é isso, nada disso. Não está escrito nada disso com respeito a pertencer a alguma denominação para ler a Bíblia. Nada disso. Mateus 23, 13, Jesus fala assim, mas ai de vós, escribas fariseus e escribas, ou seja, escribas e fariseus, hipócritas, pois que fechais aos homens o reino dos céus, e nem vós entrais, nem deixais entrar daqueles que estão entrando. Então essa é a versão, cada um quer tomar posse da Bíblia achando que o livro pertence a ele, você não pode ler, você tem que ler, é assim que se lê, é assim que se fala. Não, irmão, a Bíblia é espiritual, o Espírito Santo revela para você. E tem uma coisa que eu vou dizer aqui, me desculpe aí, não sou contra, claro, porque é necessário que haja nome de igreja.
para que se tenha CNPJ para funcionar dentro do território brasileiro. Mas a placa da igreja não salva. O prédio bonito, a construção não salva. Ok? Quem salva é o Senhor Jesus. Não é porque você está dentro da igreja que você está salvo, não. Fora da igreja você não está salvo. Igreja também não se fala de prédio, igreja fala de eclésias, ajuntamento de pessoas. Prédio é uma coisa. Ok? Ó, em Atos 30, 31, nos fala assim, ó, e correndo Felipe, desculpe, errei aqui, Atos capítulo 8, versículo 30 a 31. E correndo Felipe ouviu que lia o profeta Isaías e disse, entendes tu o que lê? Ele disse, como podereis entender se alguém não me ensinar? E rogou a Felipe que subisse com ele e se assentasse ali no seu carro. Então veja, ele era aqui um cuidador do tesouro da rainha de Candace, eunuco. Ele era um judeu prosélito, convertido. Ele lia, mas não entendia. Mas ele estava lendo, ele lia, foi à festa de Jerusalém, e no caminho, na volta, o Espírito Santo falou para Felipe, ó, chega a ele, ensina ele o que, e vê se ele entende o que ele está lendo. Então, há pessoas aptas para ensinar, meu irmão, minha irmã. Há pessoas. Você não vai ler a Bíblia sem conhecimento, apesar que alguns já leram a Bíblia e se fortaleceram muito pela interpretação que eles tiveram. Mas sempre é bom a ajuda de um ministro, né, para te fazer entender e participar de ensino de escolas bíblicas, de escola dominical, para ter entendimento. Porque em Apocalipse capítulo 1, versículo 3 e 18, bem-aventurado aquele que lê, os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Em Mateus 22, 29, Jesus, porém, respondendo, disse-lhes, errais não conhecendo a Escritura, nem o poder de Deus. Irmãos, ler a Bíblia é algo de suma importância para um país, para uma cidade, para um município, para uma família. A Bíblia ela não é um livro de cabeceira, um livro que você abre ali, Salmo 91, Salmo 23, e deixa aberto. Não, a Bíblia é para você ler e ouvir Deus falar com você. Já estou chegando aqui ao final. A importância desse livro na Terra já levantou muitos presidentes, muitos reis, muitos administradores. A Bíblia contém tudo quanto o homem precisa para saber da sua existência. E uma conclusão que eu vou fazer aqui, estou chegando no final, que diz assim, ó, a ciência comprova que a leitura bíblica diária traz benefícios espirituais, emocionais, mentais e até físicos. Há dados documentados, tanto pela teologia cristã, quanto por estudos neurociência e psicologia positiva, que confirmam essa tese. Faz um bem importantíssimo para as pessoas lerem. Você não vai ler a Bíblia porque eu quero a vida eterna. Não, a vida eterna é o Senhor Jesus quem deu. Então, você lendo a Bíblia, você vai entender o que é a vida eterna. Eu vou carregar a Bíblia porque a Bíblia me protege. Apesar que eu já vi testemunho de pessoas que foram livres de tiros de bala, porque estava com a Bíblia, o ladrão atirou. Desculpe, né? Uma forma de falar ladrão. O alheio atirou e acertou na Bíblia. E não atingiu a pessoa. Mas a Bíblia é um livro que você tem que ler ela sentindo a presença de Deus. Porque o Espírito Santo, ele foi nos concedido pelo Senhor Jesus. Vou para o Pai, enviarei o Consolador. Você sabe que o Espírito Santo, ele no tempo do Velho Testamento, ele era
dado àqueles que iriam fazer algo para a obra de Deus. Sacerdotes, profetas, reis, escritores. No Novo Testamento, o Espírito Santo foi derramado para todos. Para todos entenderem. E para entender que o Espírito Santo está com você, está comigo, você tem que meditar na palavra de Deus. Tem que orar. Você não pode acreditar somente numa doutrina que você estará salvo. Doutrina é para você se diferenciar das pessoas que ainda não são crentes. Você diferencia com o seu testemunho da doutrina. Mas a doutrina, ela fortalece você como um servo de Deus, não fortalece você como um salvo, porque quem salva é o Senhor Jesus. Está me entendendo? Há muitas pessoas que foram fanatizadas no Evangelho. Mas aqui não estou para dizer isso. O importante é que estejam, Paulo fala, ai daquele por onde vier o escândalo. Mas que o Evangelho não está preso a um nome de denominação. Ok? Estou chegando ao final já, vou orar, apresentando aqui, deixa eu ver, para me chegar aqui ao final, orar por vocês, apresentando leitores e não leitores para que você possa entender mais. Esse livro não é um livro de lavagem cerebral. E não é um livro de fanatismo também. Ele revela a verdade para a nova vida em Cristo, para uma vida de eternidade, para você se preparar para as coisas que estão vindo aí. Ok? Eu tenho algumas fontes aqui que a gente pegou para passar para vocês, que é a lista mundial da perseguição, que foi redigida aí pela Open Doors. Também temos aqui a USCIRV, que é a Comissão dos Estados Unidos para a Liberdade Religiosa Internacional. Temos aqui relatório da Anistia Internacional, e Constituição e Códigos Penais e Locais da Arábia Saudita, Irã e etc. Eu disse para vocês que muitos não aceitam o livro sagrado. Mas vamos orar aqui agradecendo a Deus. Já estamos aqui quase meia hora de estudo, viu? Mas leia, não desanime. Leia esse estudo, acompanhe. Você vai ser muito abençoado. Senhor Deus e Pai, em nome do Senhor Jesus, eu agradeço pela Tua palavra, Senhor, aos meus irmãos e amigos ouvintes que estiveram, Senhor, meditando e lendo e ouvindo, que eles possam, Senhor, ser edificados para a glória do Teu nome, é que eu oro, Pai, em nome do Senhor Jesus. Que eles possam entender, Pai, sobre a existência de tudo e de como o Senhor é um Deus maravilhoso, misericordioso, que veio para buscar e salvar o que tinha perdido. É em nome do Senhor Jesus que eu oro e agradeço. Amém? Deus abençoe a todos vocês. Até o próximo estudo, se o Senhor nos permitir.